Galera, fica comigo até o final desse vídeo se você gosta de Undead Unluck mesmo, porque eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou te falar o significado do número 1865 e da marca que o Andy tem no peito. Isso tudo é absurdo, porque tem a ver com a história dos Estados Unidos. E eu acho que muita gente que leu o mangá não percebeu esse detalhe de como surgiu essa marca e esse número, porque os dois estão relacionados. Eu sou o Fabrício e eu vou te mostrar tudo isso. E no final tem uma teoria que eu acho que é bem importante pro final do mangá. E claro, se você quer acompanhar toda essa jornada de Undead Unluck por aqui, se inscreve no canal porque isso daqui ajuda demais. Valeu, gente! Primeiro a gente tem que falar sobre aquele objeto que tá na cabeça do Andy, que tem tudo a ver com o número 1865 e a marca. E aqui eu vou passar por cima o significado dele, porque eu já fiz um vídeo explicando o que é esse objeto na cabeça do Andy, qual que é o objetivo dele. Então eu recomendaria vocês assistirem antes esse vídeo. Eu vou colocar esse vídeo aí nos cards que vai aparecer aí em cima, porque aqui eu só vou passar por cima. Basicamente esse objeto é um artefato que resetou todas as memórias que o Andy tinha no loop anterior. Só que de alguma forma esse loop foi diferente, porque o Andy meio que apareceu no meio de um deserto e quando ele acordou, ele não sabia quem ele era, o que ele estava fazendo ali, qual era o nome dele, qual a idade. O Andy até fala que a primeira memória dele foi ele saindo da Terra. Mas aqui eu não vou falar sobre a história do Andy. A gente vai focar no contexto histórico que o Andy tava. O mangá traz pra gente umas referências que o Andy tava no faroeste, no velho oeste dos Estados Unidos. Primeiro que todo mundo tava com roupas do estilo faroeste. Todo mundo ali parecia cowboy, morava numa cidade pequena ali, era o faroeste. E pra tentar descobrir a identidade dele, o Andy foi pra frente das batalhas que estavam acontecendo na época. Mas você pode estar perguntando o que tem a ver o faroeste e essas batalhas com o Andy, e a gente vai chegar nesse ponto. No capítulo 41, o Andy e os seus amigos estavam num bar numa cidade depois da guerra, e ele fala uma coisa interessante aqui. Ele diz que, abre aspas, muitos lugares estão em péssimo estado agora que a guerra civil acabou. Então estamos indo de cidade em cidade, espancando os idiotas que não valem nada e sendo agraciados por nossos esforços, como foi hoje, fecha aspas. E o interessante aqui é que só nesse contexto dá pra gente saber mais ou menos quando o Andy acordou nesse looping. Isso porque a época de Velho Oeste nos Estados Unidos foi de 1850 a 1890. Então em algum ano desse período o Andy acordou. E outra prova disso é que ele lutou na guerra civil mais conhecida dos Estados Unidos, que foi a Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Ele próprio fala que a Guerra Civil acabou e é essa guerra que ele está se referindo. E agora que a gente tem um intervalo de tempo que a gente sabe que o Andy pode ter acordado, só que ainda a gente não chegou no número e nem na marca dele, como ele recebeu isso. Isso porque tudo isso aconteceu depois de 2 a 4 dias que o Andy estava nesse bar. Aconteceu depois que ele saiu desse bar. Porque no dia 14 de abril de 1865, o Andy tentou salvar a vida do presidente Abraham Lincoln, mas a bala perfurou o peito dele e acertou o presidente também. Isso tudo tá no capítulo 1, quando o Andy tira o objeto da cabeça dele e aparece várias memórias dele. E uma delas, o que parece, é o Andy na frente do Lincoln recebendo a bala, só que acertou o presidente também. E esse foi o dia que o Andy recebeu essa marca dele, tentando, o que parece, proteger o presidente de uma das mortes mais famosas do mundo. E com isso, tem um outro quadro no lado que aparece o Andy tatuando o número 1865, essa mesma data que aconteceu tudo isso. Pode ser isso ou ele pode estar tatuando o Undead Andy, que tem no braço dele também. Mas eu acho que é esse número que ele tá tatuando, 1865. Agora vem comigo que eu vou amarrar tudo isso daqui certinho. Por que o Andy tava salvando a vida do Lincoln? Primeiro que na Guerra Civil o presidente era um dos comandantes no exército que o Andy tava. E possivelmente o Andy criou essa amizade com ele. E por isso ele possivelmente foi visitar o Lincoln depois que a guerra acabou. Então na linha do tempo fica assim. O Andy estava no bar depois que a guerra acabou no dia 9 de abril de 1865. Só que ele chegou no bar falando que ele estava passando de cidade em cidade. Então vamos colocar que ele chegou entre dia 10 e dia 13. E depois ele foi visitar o presidente no dia da morte dele, que seria 14 de abril de 1865. Aí acontece lá, ele tenta salvar o Lincoln, mas os dois acabam sendo atingidos. Só que aqui já começa a minha teoria. Porque se o Andy consegue se regenerar de tudo,
Por que ele não conseguiu se regenerar daquela bala? Tipo, porque ele ainda tem a marca nele. E antes de continuar, eu não sei se foi por esse motivo que o Andy marcou o número 1865 no corpo dele, mas tem a relação com tudo isso daqui que eu falei. Voltando, o Andy tinha que poder se regenerar, mas parece que naquele lugar ele não consegue ou ele não quis, porque nesse período o Andy já meio que sabia que ele não podia morrer, ele podia se regenerar, então não tinha desculpa pra ele deixar aquela marca ali. Só que eu tô achando que essa pessoa que atacou o Lincoln era alguém importante que tinha um dos 3 artefatos, armas, que pode derrotar o Deus Sol, que foi falado no mangá. E pra mim é a única explicação, porque tirando o irreparável do Hip, que se acertar fica daquele jeito, já era, mas até o irreparável o Andy superou e conseguiu se regenerar. Então qual outra arma que ia conseguir fazer uma marca no Andy que ele não consegue se regenerar? Só um artefato que pode derrotar o Sol, pelo menos é o que eu acho. Mas se tiver outra ideia do que pode ser, de quem fez isso, a única pista foi como aconteceu, mas comenta aí sua teoria. Gente, só mais uma coisa, eu tava fazendo o roteiro e pensei em outra possibilidade, porque no arco do Uma Outono, a Fuko meio que consegue entrar nas memórias do Andy e ela meio que se transporta para 1865 e conhece o Andy pela primeira vez. Então pode ser que esse encontro que meio que mudou a vida do Andy pode ter feito ele fazer essa tatuagem desse ano, por causa da Fuko. E assim, eu não sei por que o autor fez isso, ele podia ter colocado o Andy em qualquer época, mas ele colocou no Velho Oeste. Pode ser só porque ele acha legal essa parte do tempo, mas esse negócio com o Lincoln e com esse personagem que deixou essa marca no Andy, tem alguma coisa aí? Comenta aí o que você acha, ou se você já sabia sobre o número e a marca do Andy. Deixa aí sua teoria e também, se você não for inscrito, se inscreve aí, porque a gente tá chegando a 10 mil inscritos. E isso tudo é só possível com todo mundo aqui. Valeu, gente. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!